Olha aí, pessoal, voltamos ao novo normal do dólar a 5,80 ou mais do que isso. Hoje, quinta-feira, dia 21 de novembro, o dia que eu estou gravando este vídeo, o dólar voltou a atingir esses patamares grosseiros. Já virou aí uma moda neste 2024, neste desgoverno Lula. Pessoal do Poder 360 colocou a culpa aqui na escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia, o uso ali dos mísseis balísticos intercontinentais, que para mim é uma mistura de bravata do Putin com falta de equipamento, realmente uma coisa bastante inútil se você para pensar, mas é claro que isso repercute de forma global em matéria de expectativas, de risco e tudo mais. Ok, há sim um fator que ajuda a explicar isso aí na guerra lá da Rússia e da Ucrânia. Mas é só isso? Não, estamos falando da cotação do real em relação ao dólar. Então tem um fator Brasil envolvido nisso aí, sim. Pessoal aqui do UOL começa aí no caminho certo, afirmando que a Bolsa de Valores fechou em queda hoje, também, né, uma notícia ruim do ponto de vista econômico, por causa da falta de anúncio de cortes de gastos, que parece que vai ficar para a semana que vem de novo. Mais uma vez, isso aí o mercado está ficando sem paciência. Mas a verdade é que ambos os cenários, ambos os fatores aqui têm como causa, além da situação geopolítica, a situação internacional, o risco fiscal brasileiro, que realmente é o que mais castiga a nossa economia neste momento. Vamos dar uma olhada aqui nessas cotações, ver para onde que isso aqui pode ir, até onde esses números podem chegar, o quão baixo o Ibovespa pode se direcionar e qual é o teto do dólar nesse governo Lula no atual contexto geopolítico. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não te custa tanto assim, mas me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, houve um aumento considerável aqui no preço do dólar, que ultrapassou a barreira dos 5,80 de novo. Poucos dias atrás ele se aproximou de 5,90, inclusive, uma coisa exorbitante. O Google pregou uma peça com a gente com dólar acima de R$ 6, né? Mas, enfim, esse patamar 5,80 já está sendo alcançado com uma certa frequência. Na verdade, aqui no dia 1º de novembro, o dólar chegou a bater aqui 5,87, que é o maior valor deste desgoverno Lula, maior valor desde a pandemia, inclusive. Volto a dizer, não dá para comparar com a época da pandemia, era outro contexto, outra situação. Então, hoje pela manhã, o dólar já tinha batido 5,82, fechou mais ou menos nisso aí mesmo, nesse patamar aqui, 5,82. Aqui no dia 1º de novembro nós temos 5,87, que foi quando realmente a moeda alcançou o seu máximo neste desgoverno Lula e quase, né, por pouco não bateu o recorde histórico do real na cotação aqui com o dólar. Uma alta de 0,93% em apenas um dia, uma coisa bastante ruim para a economia brasileira, sem dúvidas, no momento em que nós já estamos sendo bastante castigados por causa da alta de preços de produtos diretamente ligados ao dólar, trigo, os combustíveis, né? E você tem também a situação do dólar muito valorizado em relação ao real, favorece as exportações brasileiras. Então, itens de consumo interno como a carne bovina ficam mais caros por causa disso aí. Por que vai ser a ceia de Natal vai ser mais vazia aqui no Brasil este ano, vai ser mais cara, vai ter coisas de menos qualidade? Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando isso, vou deixar linkado no final desse vídeo para você assistir aqui. Dentre outras coisas, por causa do dólar muito caro, tem várias coisas que dependem de exportação, azeite, tudo que é feito com trigo, e você tem também o gringo concorrendo com a carne, aqui com o brasileiro para comprar a carne bovina produzida no Brasil, temos uma ceia de Natal muito mais cara. Então, isso aqui repercute negativamente em tudo na nossa economia, tudo vai ficar mais caro por estarmos tanto tempo com o dólar tão acima daqueles patamares que nós estávamos acostumados, que na verdade era o dólar na casa de R$ 5.
dá saudade disso aí, né? Dólar a R$ 5 parece até uma coisa de outro mundo. E a verdade é que de março para cá, nós fomos ladeira abaixo. O dólar chegou a ficar ali abaixo dos R$ 5. Vou olhar aqui nesse período de um ano, o dólar chegou a ficar abaixo de R$ 5 aqui, ó, no comecinho de 2024, tá vendo? Mas depois aqui de março, desse período aqui do meados de março, nunca mais ficou abaixo dos R$ 5 e muito dificilmente vai voltar. E olha aqui nesse gráfico o tanto que ele tem subido nos últimos tempos, né? Agora, obviamente, com toda essa circunstância nacional e internacional, a Bolsa de Valores caiu consideravelmente também. Uma baixa aqui de praticamente 1%, 0,99%, um grande tombo, sem dúvidas. Tem aqui o gráfico do acumulado de um dia, aqui, um dia 0,99, terminando em 126 mil pontos. Tudo bem que começou bastante alto aqui, né? Mas a queda foi brutal logo na sequência. A ressaca de quarta-feira, naturalmente, que não teve movimentação da Bolsa, mas olha o quanto que a Bolsa está apanhando no decorrer deste ano. Já teve se você considerar o período mais alto, a queda é ainda maior, mas são 4,35% negativos neste ano. Essa é a consideração certa a se fazer? Não. Vamos levar em consideração, por exemplo, o efeito da inflação nesse período aqui, porque essa pontuação do Ibovespa varia de acordo com o preço das ações negociadas em reais. Então, entende-se ou subentende-se que o preço das ações deve variar para cima pelo menos a variação do real, a desvalorização dele por causa da inflação. Então, se você considerar que nós já temos uns 4% de inflação pelo índice IPCA, o índice oficial do governo, em 2024, estamos falando de quase 9% de desvalorização da Bolsa de Valores. Está perdendo aí 9% em menos de um ano. E é claro que aqui há um fator econômico nacional interno muito forte nesse sentido. Mas essa nem é a melhor análise a se fazer. O melhor mesmo é nós juntarmos as duas coisas, o dólar e o Ibovespa, e cotarmos a Bolsa de Valores brasileira em dólar, né? Nós temos o índice aqui, vamos olhar no último mês, para a gente ter uma percepção correta. Nós estamos no pior patamar neste momento da Bolsa de Valores brasileira. Neste mês, estamos falando de um patamar de 22 mil pontos, sendo que iniciamos, tá meio errado isso aqui parece, né? A forma como o gráfico está aparecendo aqui está meio esquisito, mas começamos aqui o mês com um patamar de 27 mil e quase 28 mil pontos, mais ou menos, e agora estamos em 22 mil pontos. E se a gente considerar este ano todo aqui, a gente vai ver o quão baixo nós estamos. Olha o tanto que a Bolsa perdeu nesse período, realmente uma coisa assim assustadora, mensurando em dólar. E se você quiser ver isso ainda piorado, vou colocar o gráfico no período máximo que ele considera, de 2011 para cá. Olha onde que a Bolsa brasileira estava cotada em dólar, na faixa de 43 mil pontos, né? 42 mil pontos, 43, chegou a bater aqui uma alta de quase 44 mil pontos. Então, nós estamos hoje com metade do valor de mercado na nossa bolsa em comparação com 2011, antes da crise econômica, que é esse vale profundo aqui, o pior momento da nossa bolsa, e do qual nós não nos recuperamos completamente. Ensaiamos uma recuperação nos governos Temer e Bolsonaro, aí veio a pandemia, deu uma quebrada boa nessa situação e agora a gente está patinando, andando de lado. E quer saber o que é pior? Dá para a gente considerar ainda outro fator nisso aqui. Lembra, cotação da Bolsa de Valores brasileira em dólar. O dólar também sofreu inflação. Então, meu amigo, olha o nível de desvalorização que nós estamos presenciando em matéria de Bolsa brasileira. Então, é claro que o fator geopolítico é importante. A guerra lá na Ucrânia, qualquer tipo de recrudescimento, representa um risco maior do ponto de vista mundial. E aí todo mundo corre para o dólar quando isso acontece. Certamente outras moedas emergentes apanharam muito hoje, bolsas de valores também. Só que o caso brasileiro vai muito além disso, porque não é algo pontual, não é algo recente. Dólar a 5,80, volto a falar, aconteceu poucos dias atrás.
e parece ser o novo normal. Pode não ficar acima desse patamar, tomara que não fique, mas vai sempre ficar beliscando esse valor, ultrapassando a barreira dos 5,80 um pouquinho, depois corrige, mas sempre nesse patamar extremamente elevado e deixando lá para trás, para um passado que bate saudade, a marca dos R$ 5, um dólar valendo R$ 5, o que é um absurdo completo se a gente para pensar nesse cenário. E o grande problema brasileiro são as questões fiscais. A falta de controle do governo nos gastos, na relação gastos e arrecadação, aliás, a arrecadação subiu mais uma vez e ainda assim o governo não consegue equilibrar as contas, e o governo sequer fala o que vai cortar. Está prometendo tem muito tempo, o mercado ainda acredita, ainda deposita alguma confiança, mas a paciência está acabando. E a cada dia em que esse anúncio é postergado, nós temos uma inclinação do dólar para cima, uma inclinação da Bolsa de Valores para baixo. Todo mundo perdendo nessa história. Dólar mais alto ferra com a economia brasileira, ferra com as empresas brasileiras, pressiona a inflação para cima, isso pressiona a taxa de juros, todo mundo se lasca nessa história. E o grande culpado disso aí, ou os grandes culpados, são os membros do governo Lula, que estão fazendo essa cagada homérica com a nossa economia. E aqui eu vou deixar recomendado para você o vídeo que eu falei da cesta de Natal, como ela está muito mais cara e como a ceia do pobre brasileiro vai ficar ainda mais difícil. Vale a pena você assistir. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.